Fala, seus lixos! O vídeo de hoje nós vamos fazer um react, nós não, né? Eu, porque só eu trabalho, vocês são um bando de desocupados do caralho. React de um vídeo do canal do Normose, que é um dos melhores canais que tem aí no YouTube, depois do meu, é óbvio. Tenho que ter essa humildade aqui, porque sou uma pessoa muito humilde pra saber que ela é humilde. E para não ser acusado mais uma vez de ser oportunista e estar aqui gravando o react do canal do Normose para ganhar visualização em cima do trabalho dele, e é exatamente isso que eu vou fazer, preste bastante atenção, porque isso não é um pedido, é uma ordem. Você vai lá no canal do Normose, se inscreve no canal dele, vai no último vídeo e comenta: vim aqui por ordem do meu mestre Thiago Santinelli. O vídeo que nós vamos fazer aqui, o react, é um vídeo que eu achei incrível e eu acho que preciso passar isso para as pessoas que me seguem e, além de tudo, né, divulgar o canal do Normose, que é um dos melhores canais que tem por aí, como eu já falei. Um canal que eu assisto desde que lançou, e o vídeo que a gente vai assistir é expondo Red Pill, Alpha e Incel, porque agora a gente tem isso, né? Tipo, são 3 nomes para descrever um tipo de gente que a gente descrevia com apenas um nome, que é cabaço. O mito que está destruindo os jovens. E aí aqui ele dá uma explicação de como surgiu esse movimento Red Pill e como eles entram na cabeça dos jovens. Porque o jovem antigamente, os pais precisavam se preocupar com o jovem para ele ficar longe de crack, maconha, pornografia, sexo antes do casamento. Era esse tipo de coisa. Agora é isso aqui, ó. Red Pill, Alpha, homens que odeiam mulheres. No ano de 2019, eu fiz um vídeo sobre incels e minha vida virou um inferno de ameaça de morte. Eu fui jurado, meus familiares foram ameaçados, precisei passar um tempo indo na polícia, na delegacia e acompanhei toda a ação online sem poder fazer nada. Depois, precisei ficar quieto sem poder fazer muito até o processo encerrar e assistir a ascensão desses mundos masculinistas viralizando muito. E aí eu pensei, será que eu devo mexer nesse vespeiro outra vez? Sim, eu... É isso, exatamente. Quanto mais ele se ameaça, quanto mais ele se deixa puto, mais você deve cutucar a capivara com vara curta. Tive que atualizar o ditado porque, né? E se vocês quiserem um vídeo sobre o negócio da capivara, eu faço, que eu tô puto com aquele maluco da capivara, muito puto. Eu quero mexer nesse vespeiro outra vez. Só que agora, com uma outra galera, o tal dos Red Pills, Alpha, Sigmas e esse mundo bizarro tão falado nos últimos tempos. Opa, você tá suave? Eu acho que eu tenho um problema sério. Quando eu pego um tema que me interessa, não consigo mais parar e gosto de adentrar no esgoto profundo desse assunto. O nome disso aí, meu amigo, é TDAH. Eu tenho isso aí também. Quando um assunto chama a minha atenção, por mais imbecil que seja, eu passo dias enfiando a minha cabeça no esgoto dele. E isso até me atrapalha, porque eu já passei horas pesquisando sobre as ex-namoradas do Antônio Fagundes. E lá fui eu. Passei os últimos meses consumindo o chorume dessa galera. Li, por exemplo, o tal do Homem Racional, a Bíblia Red Pill inteirinha. Caralho, tem uma Bíblia Red Pill. Sendo que a Bíblia que a gente tem, ela já é Red Pill, porque a Bíblia tem várias passagens lá mandando tacar pedra na cabeça de mulher, falando pra mulher não falar nada sobre o homem, nada disso, dizendo que a mulher tem que ser submissa ao homem. Então já é uma surpresa pra mim, porque a Bíblia já é Red Pill. E aí fizeram uma Bíblia só pra Red Pill. Deve ser incrível. A agenda de shows, não vacila, não perde a oportunidade de assistir o seu mestre ao vivo. Estarei fazendo shows em Porto Alegre, Santa Maria, Farroupilha, que é onde foi realocado o show de Sorocaba. Sorocaba não, é de Caxias do Sul, que foi cancelado. Curitiba, Itu, Cotia, São Paulo, Londrina, Maringá, Joinville, Blumenau, Jaraguá do Sul, Florianópolis, Itatiba, Juiz de Fora, Vila Velha, Vitória, Linhares, Mauá. Tá, porra, vou ver se tacou mais uns 8 shows aqui que eu não sabia. Cacete. Ok, mentira. Eu li até a metade, depois eu ouvi esse audiobook horroroso, acelerado em 3x de velocidade enquanto eu anotava as coisas e olha, tenso. Desculpe, não vou aturar esse tipo de merda. Estranho, e estranho novamente. Logo quando eu tinha aprendido que autoconfiança e assertividade eram traços que as mulheres admiravam na terra da igualdade de gêneros. Não deu pra fazer um episódio simples, então prepare-se pra tomar contato com ideias e pensamentos bem distorcidos da realidade que podem até te chocar. Nesse vídeo, nós não vamos zoar muito dessas pessoas, mas... Caralho, o que eu gosto muito dos vídeos do Normose é porque, assim, são ótimos vídeos pra você assistir, pra aprender. A didática dele é muito boa, a edição é boa pra caralho, mas são vídeos ótimos também pra você assistir muito chapado. Não tem nada melhor do que você ter um aprendizado enquanto você está se drogando. Mas encarar o problema de frente, entendê-lo, ficar apto para criticar e bater com propriedade. Combinado? Então é isso, e bom vídeo. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity...
Propaganda, pô. Por que eu tenho que receber propaganda do YouTube? Você consegue entender o quanto isso é errado? Eu sou um funcionário do YouTube, correto? Eu gero lucro para o YouTube, correto? E por que eu, como funcionário do YouTube, não posso ter um YouTube sem propaganda, pô? Se não tiver esse quesito aí na pele das fake news, eu não vou apoiar. Tem que estar lá. Criador de conteúdo na plataforma YouTube tem que ter YouTube sem propaganda. Toma no cu, velho. Estamos em maio de 1968 e a França está tomada com protestos por todo o país na maior greve da história da Europa até hoje. À frente do movimento, as mulheres, lutando pelo direito ao trabalho e a igualdade no mercado. Essa faísca acendeu fogo no mundo todo e foi chamado de segunda onda do feminismo no mundo, que reivindicava coisas básicas como o direito de trabalhar sem permissão do marido, que ainda era proibido até 1965. Esse nascimento do feminismo mundial e a conquista do direito das mulheres teve sua resposta. Ainda nos anos 70, nasce o chamado Movimento do Direito dos Homens, ou MDH, que defende a ideia de que a sociedade, com a ampliação do direito das mulheres, teria transformado os homens em corpos descartáveis, vítimas da injustiça social e objetos de pressão física e mental, e que agora eles precisavam lutar. Tadinha, que barra! A vida inteira existiu isso aí, mano. Você acha que a geração de agora que tá tendo esse problema de seus pais, os seus tios falando que essa geração aí só tem moleque fresco, velho, moleque tudo viado, os meninos? Nada disso. Isso é um negócio já de tempos e tempos. Se procurar matéria lá dos anos 60, você vai ver que o pessoal que nasceu nos anos 40 ou 50 falava que o pessoal dos anos 60 não eram machos de verdade. E aí, esse pessoal que era jovem nos anos 60, quando chega lá nos anos 80, começa a falar que o jovem dos anos 80 era fresco e não era macho de verdade. Então esse é um problema que vai existir sempre. Enquanto o homem existir, infelizmente, vai acontecer isso aí. E essa imagem aqui, que a gente tá vendo aqui da como é descrito a mulher nas propagandas, isso é nos Estados Unidos. Depois vocês procuram como eram as propagandas que colocavam mulheres na época da União Soviética, lá na União Soviética, vocês procurem como eram as propagandas, vocês vão ver. Eu também não vou botar aqui que eu não sou funcionário de ninguém, vocês têm Google em casa e procurem. O ponto é que confrontar seus privilégios nem sempre é um exercício confortável e pode gerar negação e repulsa. Anota aí. Em toda a luta de direito das mulheres, alguns grupos masculinos passaram a reagir com medo de perder seus privilégios, sempre usando a mesma lógica. Você vai ver. E foi assim que na década de 2000 nasce o tal chamado Pickup Artist, ou simplesmente PUAs. Essa galera se auto-intitula artista da sedução e se vende como os homens que descobriram uma ciência exata da sedução, da atração e da conquista. O que obviamente é uma mentirada para ganhar dinheiro em venda de cursos que chegam a custar 2, 3 mil reais. Cadê o grito de vocês? Gente, que tragédia. Tadinho. Tudo partindo da falsa premissa de que homens precisam conhecer as regras da sedução, porque as mulheres são apenas personagens, não só como objetos sexuais, mas aquelas que devem ser capturadas no game, que é a referência ao que foi considerado a outra bíblia daquele momento, o livro O Jogo. E guarde esse nome, nós vamos falar disso depois. Meu amigo, se você precisa de um livro para te ensinar, é sinal de que você nunca vai conseguir seduzir alguém. A arte da sedução, ela é uma arte que nasce com você. Se você saber olhar uma mulher muito bonita, olhar para ela e falar, não vou chegar nela porque eu não quero tomar um toco, é demais para mim. Então, essa é a verdadeira arte da sedução. Daqui pra frente são dicas pra te ajudar a construir o seu próprio jogo. Essa é a grande sacada do que a gente faz aqui nos treinamentos. A gente ajuda os homens a criarem, a moldarem o seu próprio estilo de jogo para aquilo que faça mais sentido na tua vida. Então não tenta emular o jogo de uma outra pessoa, o meu, de um outro cara que você admira. Eu tô aqui, meu player, pra ser o teu mentor, não o teu mestre. Só você pode ser o seu próprio mestre. E não vem com essa não. Aqui nesse canal não existe essa merda aí de você pode ser o seu próprio mestre. Porra nenhuma, vocês precisam de mim. E aí tu vê aqui na imagem, mano, olha só. A imagem tá borrada, tem um blur na imagem. E mesmo assim dá pra ver que esse cara é feio. Ele tá usando uma gola V horrível aqui, numa cor também péssima. E essa é a pessoa que quer ensinar a sedução. Nunca é um bonito, nunca é um cara bonito, isso é incrível. Mas você deve estar me perguntando, o que Red Pill tem a ver com isso? Me responde uma coisa, o que também estava em alta no começo dos anos 2000? Crack. Ele mesmo, Matrix, que ganhou sua distorção macho-alfa e virou a pílula central de todo um movimento. Você deve saber, mas vamos relembrar que temos o Neo, aquele que vivia uma vidinha normal, de nerdola pacato, e que de repente tem a chance de mudar a sua vida porque é o escolhido. Ele então tem direito de escolher 2 pílulas e precisa escolher qual tomar. A azul, que lhe permite seguir vivendo em um mundo de ilusões, ou a vermelha, para adquirir a consciência sobre a realidade que o cerca e descobrir
a verdade. O Neo é um personagem que eu fico meio puto quando eu vejo esse filme. Tipo assim, que doideira é essa? Que irresponsabilidade é essa? Quando uma pessoa chega te oferecendo 2 medicamentos, 2 pílulas, um desconhecido, dentro de um barracão, aí fala, escolhe aí, pô, um aí pra tu tomar. Se acontece comigo lá de onde eu vim, Samambaia Sul, um desconhecido chega pra mim me oferecendo 2 pílulas, escolhe uma aí. Sabe o que eu ia dizer? Fora drogas, não aceito, pois eu fiz Proerd. Fiquem longe de traficantes, crianças. Filme que foi lido nos primeiros anos como uma crítica ao capitalismo tecnológico, onde a pílula vermelha seria a consciência de classe e a azul a defesa da alienação da população, foi sequestrado e revertido por esse grupo de nerdolas. Então, ali pelos anos de 2010, justamente num ano marcante do que tem sido chamado a 4ª onda do feminismo no mundo, há um racha interno nos grupos de PUA entre aqueles que passam a se adaptar e falar sobre coisas como masculinidade tóxica ou questões de violência dos homens por influência das discussões feministas, e uma outra parte enorme que reagiu a isso, se tornando mais sombrio. Nascia assim o mito Red Pill, ou os Red Pilados. No dialeto machucado, Red Pill é o homem que se opõe ao sistema que favorece as mulheres, não sei que sistema nem que mulheres, e que ainda não enxergou a verdade, que são os Blue Pills, ou os que decidem ser subservientes à ditadura das mulheres, e que são chamados por alguns, de vejam só que ironia, os normies. Vamos criar um movimento aqui agora no Brasil, vai partir de mim, a gente vai começar a criar agora um movimento de eu sou Blue Pill com orgulho, eu sou um beta com orgulho. Tem que parar essa merda, a gente tem que começar a tomar voz aqui também. E vai ser totalmente o oposto. A Bíblia diz pra mulher ser submissa ao homem, o nosso movimento aqui do Blue Pill vai ser totalmente o contrário. O homem é submisso à mulher, e é isso. E temos que ser orgulhosos disso. Tudo que a Bíblia diz, a gente faz o contrário. Tirando os negócios lá que Jesus falou de amar o próximo, aquilo é legal, então aquilo você pode fazer. Agora, esse negócio aí, todo o resto, vamos fazer o contrário. Blue Pilados Brasil, entre lá agora, já tem 3 membros. Eu tô seguindo a página já? Tô. Então vocês entrem lá, vamos fazer postagem lá com frequência. Então segue lá, Blue Pilados Brasil. Vamos lá, agora a gente tem que criar um movimento, criar um podcast de Blue Pill, fazer tudo pra bater de frente com ideias completamente opostas desses babacas aí. Aí depois disso tem Purple Pill, White Pill, Brown Pill, mas o foco desse vídeo não é sobre elas. E por último ainda as Black Pills, que nós vamos falar mais tarde, porque é onde a coisa fica perigosa de vez e a gente precisa pilar um pouco mais. Ainda nem começou, segue comigo. O movimento Red Pill e os Red Pilados ganharam projeção após a publicação do livro O Homem Racional, do antes blogueiro e depois autor americano Rollo Tomassi. O livro é bizarro e vamos falar dele mais à frente, mas a tese central é que existiria uma conspiração sem provas de uma sociedade de controle das mulheres e que o homem de verdade precisa resgatar sua virilidade em decadência. O coitado do homem ganha um manual bem mal escrito em 9 passos para todo homem inseguro aprender a sociopatia fajuta. E sabe o que também acontece em 2010? É a declaração pública das irmãs Wachowski, as diretoras do filme Matrix, como mulheres trans. E a revelação de que a metáfora central de Matrix é, em fato, sobre a transição de gênero e a experiência de um corpo físico de uma pessoa e a maneira que ela vê a si mesma dentro de um mundo que você pode controlar a sua aparência. Lana Wachowski, inclusive, já tretou muitas vezes, até com o nosso ministro Weintraub, contra essa interpretação absurda da Red Pill. Mas essa análise valeria um vídeo inteiro no Normose, quem sabe. Comenta aí se lhe interessa, que a gente precisa voltar pro assunto, que agora a coisa começa a ficar peculiar. Interessa sim, ô Normose. Ah não, velho, mais propaganda, pô. Inteligência artificial. O primeiro grupo que se julga desperto e red pilado na nossa cronologia são os incels. O termo derivado do inglês, celibatários involuntários. Um termo criado por uma mulher para descrever qualquer um que estivesse sozinho ou nunca tivesse tido relações sexuais há muito tempo. É o que a gente chama do eu escolhi esperar. Mas no caso aí, escolheu esperar não por vontade própria, mas por vontade das mulheres ao redor desse homem. Essas pessoas acabam assumindo postura hostis contra mulheres num mundo de fantasias distorcidas. Ora, não são as consequências das minhas próprias atitudes. Para esses caras, o mundo é bastante limitado e gira em torno da metáfora escolar. Os nerds e os populares. Há os chats, os caras bonitos, brancos que pegam as Stacies, as gatas populares, brancas e tudo mais. E aí um monte de subcategorias em volta, como por exemplo as Becks. As meninas nerds não padrão que antes davam atenção pra eles, mas que agora, com o empoderamento do maldoso feminismo, não ligam mais pra eles e passam a gostar dos chats. E pra eles, coitados, não sobra nada se você não dominar o game. E por isso eles são vejão. Só por isso que ninguém gosta deles. Ninguém gosta de mim! Mas não são só os incels.
Se o cara quiser ser outro tipo de perdedor mais complexo, ele pode ser isso aqui. O tal do MGTOW. Men Going Their Own Way. O que eu poderia traduzir para moleques estranhos unidos no caminho da paranoia alta. Ou MGPOW. Considerado um movimento separatista em que os homens passam a se opor não apenas à opressão feminina imaginária, mas às próprias mulheres que são nocivas e maldosas. Fecha. Esses MGTOW aí, eles foram num vídeo meu lá do... Como é o nome daquele babaca lá que tem 1,5 m? Taylor Simão. Foi lá nos meus vídeos lá, encheram a porra do saco um monte deles, me xingando e botando hashtag MGTOW, como se eu tivesse medo de uns virgens velho de merda desse aí, que fica dentro de casa 20 horas por dia. Pode fazer hashtag aí, pô, pode comentar nos vídeos aí, vocês são tão burros, que quando vocês se juntam pra comentar no vídeo meu, seus babaca do caralho, vocês estão só aumentando o engajamento, seus idiotas. E passam a evitar casamento, filhos, e focam exclusivamente no próprio ego. Não por um acaso, os principais influenciadores MGTOW também estão próximos ao mundo dos coach financeiros. Criptomoeda, NFT, ANCAP, todas as besteiras que conseguem substituir relacionamento pessoal, sobretudo com mulheres, pois a relação afetiva com mulheres seria um suposto investimento sem retorno. Tem doidos de todo tipo nessa bolha. Para os MGTOWs, a ação política é perda de tempo, já que seriam as mulheres que dominariam o mundo e criariam as regras. E o coletivismo é só uma ilusão, porque o indivíduo existe isolado, mesmo que eles tenham sido criados pela mamãe a vida toda até a semana passada. E a fonte para defender isso? Vozes da cabeça do MGPOW. O Bitcoin é uma máquina de verdade de Deus. E Deus, quando se incorporou como homem na terra, que foi Jesus Cristo de Nazaré, e não foi questionado quem era ele afirmou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa gente inventa cada coisa. Aí vamos mais fundo no iceberg. Há um grupo que discorda dessa visão e propõe uma outra ainda mais escrota. É a galera do Alpha, Beta, Sigma, que decidiram meter grego no meio para dar um ar mais sério e esconder a calvície latente. Falhou, né? No livro de Tomás, o mundo é um desencanto. Um homem de verdade não deve se apaixonar ou se iludir com relações porque elas certamente falharão e você vai terminar triste. Então é melhor seguir a divisão dos lobos. Os alfas seriam os responsáveis por acumular os recursos sexuais dos corpos femininos, que é uma moeda no jogo que as mulheres têm. Esse direito seria natural e dominado pelos lobo alfa. E você pode transitar entre os alfas, quase um gênero fluido ao contrário. Você pode ser alfa rockstar, alfa pai e alfa marido. E as mulheres são lobos em pele de cordeiro. O alfa então é o estereótipo do líder frio, o que não tem medo de passar por cima, que é afrontosa, que fala mesmo. Os caras pegam o comportamento de lobo em alcateia, lobos, pra aplicar na vida de um ser humano, sendo que eles não percebem que uma coisa básica e muito simples, que ser humano não é lobo, pô. Não pertence nem ao mesmo filo ali, biológico. Puta que pariu. No máximo você pode se espelhar, porra, no chimpanzé, no orangotango, macaco prego, porque tá bem mais próximo da gente. Eu me espelho, sabe qual animal? Bicho preguiça. Bom, a figura historicamente padrão do capitalismo atual, mas que eles juram ser fora do padrão. Por isso, é preciso batalhar para ser um alfa ao mesmo tempo que você os odeia, num verdadeiro autoabuso de si mesmo. E apesar de ser defensor do conceito de Red Pill, Tomás cita a palavra alfa 306 vezes em seu livro um pouco obsessivo. O contraponto de um alfa, segundo os alfa, seriam os beta. Os betinhas são os sensíveis, os que baixam a cabeça e são cooperativos e participativos nas tarefas domésticas e familiares e que apoiam as mulheres, que são considerados, portanto, perdedores e inseguros para os grupos dos macho alfa. É isso mesmo que você ouviu. O que ajuda nas tarefas domésticas? Risos. Eu sou beta porque eu sou sensível. Tu lava a louça e faz comida. Tu lava a louça e faz comida? Você é só uma pessoa normal, tá ligado? Beta, tá falando também que os Não, beta pra mim não é, pô, tu fazer as tarefas de casa, tu não é um beta por isso. Não. no livro deles. Tá no livro deles, mas eu discordo. No meu linguajar de beta é se você é sensível. Porque lavar a louça e fazer comida é tarefa básica do ser humano, tá ligado? Se você não fizer isso, você vai morrer, pô. Agora, ser sentimental, eu sou bastante. Apesar de não parecer, sou muito. Eu fico emocionadíssimo, nunca chorei vendo o filme. Mas fico muito emocionado assistindo o Stuart Little. Pra mim é um dos filmes que mais mexe comigo. O Stuart Little é aquela cena que aquele gato, filho da puta, corta a carinha do Stuart Little nas fotos. Aí ele chega e fala aqui, ó, teus pais que cortaram a foto, porque eles não querem mais você. Meu amigo, Snowbell. Eu fiquei muito tempo tendo ódio de gato, não querendo ter gato, porque pra mim todo gato era pau no cu, por causa daquele filme. Uma casa de adoção cheia de criança e nada tomado. Lá vou eu ter essa discussão de novo. Em pleno 2023.
Tem uma pessoa aqui reclamando que o casal foi adotar a criança, chegou no orfanato de criança e decidiu pegar um rato. E ele, tu acha errado isso? De verdade? Nossa, eu tenho que entender nessa hora que vai pegar um rato, mano. Vamos lá, novamente. Criança, você vê criança em todo lugar, tu vê criança, certo? Todo lugar tem criança. Você conhece criança de todo jeito. Quantos ratos falantes tu já viu na tua vida? Quantos? Fala aí. Nenhum, pô. E aí tu vai ver um rato falante e não vai adotar ele, sério. Burrice, que chama. Já os sigmas são os misturados, os alfa no sigilo. As pessoas que querem ser alfa e se sentem... Alfa no sigilo. Alfa no sigilo, tô ligado. O que é o alfa no sigilo? O Ítalo foi alfa no sigilo por muito tempo, viu? Por muito tempo. Alfa no sigilo, vai te fuder, pô. Eu sou um beta no sigilo, então, eu acho que eu sou. Eu sou um beta no sigilo. Claro que eu fui um alfa no sigilo, pô. Ficava beijando o cara a vida inteira dentro da igreja lá, católica lá. Escondido, o Ítalo era bolsonarista e beijava a cara. Faz sentido isso? Nenhum. Alfa se sentem alfa, mas são tímidos. E aí preferem ser chamados de frios e calculistas. Metem aquela estética bigodeira hipster da série Peaky Blinders e se dizem os lobos solitários. Que medo, hein? E aí, até onde me consta, conversei com especialistas do mundo inteiro e analisando profundamente essa questão, sabemos que humanos não são lobos. Não se comportam assim. Essa divisão de lobos vem de um livro dos anos 70 e o autor, que defendia que os lobos se dividiam assim, desistiu da ideia. Ponto. Ele percebeu que estava errado e os lobos precisam de colaboração e que não tem nada dessa história de alfa, beta, sigma e essa besteirada toda. Caralho, então até a parada que falam sobre os lobos se dividirem em alfa e tal, é mentira isso? Não existe? Caralho, olha que maravilha. Como é bom o conhecimento. Ou seja, mais um mito derrubado. Mais mentirada jogada no ar, nunca mais volta atrás. E falando bem na moral mesmo, não adianta eu ir pra esse lado da explicação, porque esse mundo não tem nada a ver com argumentação racional. Você percebeu que Matrix, Alpha, Beta, Lobinho, mulheres, tudo aqui é uma metáfora, guarda-chuva de conspirações, medos, de homens muito inseguros, paranoicos e violentos? Então, agora que as categorias estão descritas, vamos falar de algo mais interessante. Conspiração e insegurança. A origem do medo dos Capitão Virgão. Acho que só com a descrição dos atos dá pra entender que essa é uma toca de coelho funda. Com milhões de ramificações, diferenças e blá blá blá. Mas uma coisa os une, o medo. Ó, meu amigo, isso aqui, você assistindo isso aqui depois de comer um cogumelozinho, esse vídeo aqui é arregaço. O medo. O medo das mulheres, o medo do outro, o medo do domínio imaginário das mulheres, o medo dos alfas, dos chads. O medo. Talvez porque a socialização masculina é calcada na violência e a mulher é tratada apenas como um outro malicioso. Todos esses grupos funcionam na lógica da paranoia e da culpa, onde a culpa nunca é deles, a culpa do outro. A sua derrota não tem nada a ver contigo. As mulheres, os comunistas, os Chad, os Tyrone, nunca esses caras. Nem esses. Aí pensa comigo, o moleque isoladão que cai nisso é colocado como o escolhido, o chosen one, o new, aquele que compreendeu o que ninguém mais vê. Tem agrado social maior que esse para pessoas jovens? Pronto. O adulto mimado vai passar a acreditar que ele é o diferentão. Quem nunca? E eu trago isso porque durante a minha busca para esse roteiro, eu precisei ver muitos canais e por isso ler muitos comentários como esse. Tenho 16 anos, consumo conteúdo da Red, Black e Wonk Pill há cerca de um ano e estou bastante perdido. Fiquei sem amigos depois da escola. Não acredito em faculdade, já aprendi que mulheres não prestam. Minha vida tem sido os conteúdos da Pill. Como vencer o desânimo e ler livros relacionados ao tema. Eu, sinceramente, tenho medo de uma geração de jovens que estão assistindo vídeos como esses e tendo o cérebro lavado por essas paranoias. Que acreditam que todo homem está em competição na floresta e toda mulher é uma cobra terrível que quer atacá-los. Que tipo de relacionamento essa pessoa vai ter na vida? E se ela virar um chefe, alguém com muito poder, como ela vai ser pai, marido? E é difícil quebrar esse pensamento de comunidade, porque é a tribo dos narcisistas sem amigos, mas que passaram a ter orgulho de ser escroto porque encontraram outros escrotos que também são assim. E esse senso de pertencimento vem nascendo aos poucos. Nessa busca por identidade, você é um menino frustrado da escola, ou pelo menos é assim que você quer se ver, porque tomou bullying ou qualquer coisa que justifique, e tá falhando em tudo que o mundo prometeu pra você, e aí, pronto. Esse discurso explicaria tudo, mesmo sendo um delírio purinho. E como nós já trabalhamos aqui no canal, no vídeo sobre humor e extrema direita, que se você não viu, você pode ver depois desse aqui, tudo começa na brincadeira, no meme. Aí o moleque vai rindo, e quando vê, pertence a uma tribo, e acaba comprando todo o pacote de ideias daquela comunidade, mesmo se não concorda com algumas delas.
é um universo de pílula. Um pensamento em loop que, por parecer complexo, engana. Só que como todo remédio de pílula, tem efeito colateral, não é? Os caras tomam tanta pílula que dá overdose. Ficam completamente doidões de pílula, entorpecidos, achando que o efeito colateral de paranoia é a descoberta da verdade. Entra em completa desassociação. E de repente o cara tá lá, só consegue consumir conteúdo disso, falar disso, criar um podcast inteiro pra falar de Red Pill. E aí, na hora de se relacionar, não consegue mais. Eu represento aqui, eu sou incel, eu represento boa parte do mundo beta. Nós frequentamos prostíbulos. Nós frequentamos inferninhos. Não, a gente tá num episódio maravilhoso. Eu já sou sem filtro, mas ele é mais que eu. Eu represento o mundo beta. Não, é verdade. Olha lá, os beta e os alfa aí, ó. Olha lá a imagem dos dois. Que lindos. Olha só que incrível. Puta que pariu, velho. Vocês têm que parar de ficar zoando careca, viu? Tem que parar com esse negócio de ficar zoando careca, porque, ó, aqui, ó. Porque gera isso aqui, ó. Fica zoando o cara aí, ó. Olha lá o que acontece com ele. Quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha de volta para você. É a dialética na nossa cara, mostrando as condições de poder na nossa sociedade. E o que porras isso quer dizer? Que existe uma fratura e uma crise nas masculinidades provocadas pela mudança de mundo. E esse vácuo foi preenchido pela resposta violenta de uma comunidade que se organizou para reforçar tendências violentas e conspiradoras. Por isso, inclusive, se você puder compartilhar esse episódio ou pedir para canais reagirem a ele, ótimo, essa mensagem precisa se espalhar para que ela penetre com força nesses movimentos. As comunidades só se desfazem com outras comunidades. Por isso, estamos criando a comunidade Blue Pill Brasil. Os betas com orgulho, Blue Pill com orgulho. Porque aí quando os caras veem que a gente não se importa com essa merda aí de ficar sendo chamado de Blue Pill ou de beta, aí o que eles falar vai ser só idiotice mesmo. Já é. Mas perde mais ainda a credibilidade. Porque é assim que você resolve, tá ligado? Quando alguém tá fazendo bullying contigo na escola, quando os caras me chamavam de alguma coisa, eu falava, não, eu sou isso aí mesmo, pô. Os caras vinham e falavam, Thiago, tá viado. Eu falei, eu sou mesmo, pô, e aí? E como o medo é um sentimento que homens aprendem a reprimir, principalmente online, isso fica guardado no peito e vaza por outro lado, ressentimento. Ressentir-se envolve atribuir ao outro a responsabilidade pelo próprio sofrimento, invertendo a situação. Covardia é o nome popular para isso. São adultos que não querem crescer, criando assim o mundo mágico da Red Pill. O mundo mágico das pills é uma verdadeira síndrome de Peter Pan. Síndrome de Peter Pan é uma tese da psicologia dos anos 80, chamada de Síndrome do Homem que Nunca Cresce, escrito pelo psicólogo Dan Keeling. Aí, ó, mais uma vez, já todo vídeo que a gente fala de Red Pill tem que lembrar aqui do Taylor Simão, o homem que nunca cresce. Nesses casos, ele descreve, o indivíduo tende a apresentar irresponsabilidade, rebeldia, cólera, narcisismo, dependência, negação ao envelhecimento e fica preso num loop negativo da infância. Geralmente, crianças super protegidas adquirem esse distúrbio que pode levar a vida toda. E aí precisam ficar presos e fugir para o mundo de pílulas como num videogame. Red Pill é a gamificação da frustração online. Basicamente é dividir o mundo igual aos batutinhas. Meninos, meninas, A gamificação é tanta que eles chamam literalmente de jogo de sedução. Não conseguem mais sair do videogame, do virtual. Olha, esse cara aqui é o cara que ensina sobre sedução, de como pegar mulheres. Olha esse rapaz. Complicado. Aí, mais um com problema de calvície. O que eu tô falando? Vocês ficam aí zoando calvície desenfreadamente? Olha aí o que acontece. Tá vendo? Do virtual. É um grupo nascido de um reacionarismo mais infantil impossível. Então o que essa garota tá fazendo com você, irmão? Ela tá jogando videogame com você. Eu já falei pra vocês, rapaziada. Vocês sabem qual que é o hobby da mulher? O hobby da mulher se chama celular hoje em dia. O brinquedo favorito que a mulher tem se chama... O videogame favorito da mulher, rapaziada, se chama smartphone. E o jogo favorito dela se chama Fazer Homem de Otário. As mulheres querem ganhar sozinhas? Então eu vou do meu jeito. Patético. E essa masculinidade errante só está crescendo por um fator. Nós ignoramos fortemente as masculinidades. E isso abriu campo para os Red Pills criarem um monopólio violento do que é ser homem. Calma. Ouvir isso pode estar incomodando, então agora é preciso falar de masculinidades. Para não parecer que esse vídeo todo é um grande... Tadinha, filha. Masculinidades representa então essa série de pensamentos e características atribuídos àqueles denominados meninos, garotos e homens numa sociedade moderna. Masculinidade é um conceito histórico, ou seja, o que é ser homem num tempo, numa sociedade, num local específico, muda e mudará porque é um conceito em constante disputa. Por exemplo, os reis europeus, considerados supremos modelos do macho alfa, usavam peruquim e essas vestes pomposas aqui.
Pra molecada Red Pill, os reis eram Betinha? E que tal os modelos de masculinidade da Ásia ao longo dos séculos? E dos reinos de África nos últimos 1000 anos? O ponto é óbvio. Não há só um modelo de homem. Nunca existiu um só modelo de homem. Porém, isso explodiria o delírio masculinista na sua estrutura maior, o chamado mito da virilidade. A ideia de que todos os homens são criados e que existe uma hierarquia natural dos sexos e a superioridade do homem sobre a mulher, que teria a natureza inferior, frágil, ardilosa, e que o papel do homem nunca mudou porque isso é imutável. Isso é simplesmente falso. Masculinidade não é virilidade. Um modelo fundado na força física, na firmeza moral, coragem, agressividade, potência sexual é apenas um modelo de homem. Um ideal moderno, atual, e que já mudou incontáveis vezes na história, e não há nenhuma decadência de homem moderno acontecendo como se a virilidade morresse. Mentira! Sempre existiram muitos tipos de masculinidade. Por exemplo, os Red Pills usam o cinema para dizer que a forma de beleza mudou. Bom, eu queria dizer que nos primeiros 30 anos de cinema, o padrão aceito de homem artista era esse. Um Betinha. Uma estética quase afeminada, na crise de 29 nos Estados Unidos e na Segunda Guerra, que fundou uma necessidade de resgatar o nacionalismo e o individualismo desse homem viril, sujo, aos padrões do que o cinema queria mostrar. Isso porque o homem desse período estava muito em baixa, porque as mulheres passaram a integrar os espaços, os homens estavam morrendo na guerra. E como vimos no começo desse vídeo, esse modelo, que foi criado com intenções políticas para valorizar o homem nos anos 60, recebeu como resposta a segunda onda avassaladora do feminismo. Tá entendendo? É dialética. E temos mais um mito derrubado. E como esse modelo é inalcançável, esse homem vai falhar repetidas vezes tentando alcançar um modelo falso. E por isso todas essas correntes estão fadadas ao masculinismo, a doença infantil do masculino. Sustentar um ideal de virilidade é ruim para todos. Apesar de posar de machão, esse homem é um fraco, um perdedor escondido falando grosso, num podcast com plateia aplaudindo seus medos e inseguranças. Só que o ideal de viril também mata e se mata. Os responsáveis por ataques no mundo todo nos últimos tempos deixam cartas em nome do masculinismo. Se encantam pelo esgoto da internet que odeia as mulheres, os imigrantes miscigenados e tudo que seja diferente dele. E aí então beleza, é verdade que homens sofrem. E tem até estudos linkados na descrição desse vídeo que mostram que realmente os que mais morrem em acidente, mais sofrem violência, mais se envolvem em acidentes de trânsito, mais se matam, são os homens. Mas agora, essa história precisa ser vista do ponto de vista certo. Inverter. Homens se matam mais porque são vítimas de outros homens. Estamos em mais acidente que outro homem também causou. Nós nos matamos mais por problemas com outros de nós, tentando performar um modelo mentiroso na sociedade. A pílula, na verdade, está invertida. Por isso, essa luta não é só das mulheres. As grandes vítimas desse comportamento masculinista e coisa e tal. Ela resvala em todas as pessoas que podem e devem ficar sempre atentos ao nosso comportamento diário. Há uma pílula final nessa loucura. É quando o sujeito radicalizado entra no fatalismo. A Black Pill. Quando tudo já era. Quando não é mais possível fazer nada com a vida, porque ele já nasceu feio, perdedor e o mundo é feito pros alfas. Derrotismo total. Essas pessoas usam para justificar sua violência uma ideia de condenação total, falando de tamanho do osso, crânio, umas coisas bem eugenistas para dizer o mínimo. É niilismo supremo. E aí, meu amigo, se nada... Ideias eugenistas e baseadas sempre em quê? Pseudociência. Por isso que gente fica me enchendo o saco. Por que você se importa tanto com pseudociência se não tá fazendo mal pra ninguém? Claro que tá fazendo mal pra pessoas. Você começar a ficar difundindo ideia pseudocientífica em algo pequeno, a sociedade começa a se acostumar a aceitar coisas que não tem embasamento científico nenhum. E aí causa esse tipo de bosta aqui. Meu amigo, se nada importa e não há nada moral, coletivo ou algo que o valha, entregue-se à própria perdição. Essas pessoas começam a manipular os outros que estão dentro da comunidade pensando no ganho próprio. Claro, enganar outros otários que estão pílulas mais acima. É um esquema funil quase. E bem, um funil, curiosamente, tem o formato de uma pirâmide ao contrário. E aí quem ganha? Então passou a hora de perceber. O mundo mudou. Não adianta choramingar. Beleza que você sofre, meu parceiro. Sofrer é foda, dói demais e pá. Mas todo mundo sofre. Todo mundo tem dores pessoais. Desde o budismo, lá em menos 500 anos de Cristo, a vida é sofrimento. Toda a história da música já sofreu. Do jazz ao sertanejo, todo mundo sofre. E você, meu filho, tá no topo de uma cadeia entre os que menos sofrem. Não há uma conspiração de domínio feminino. Jogo de sedução só te deixa travadão e nervoso. E anota aí, a vida adulta é dura, meu parceiro. Menos para
Pablito Félix. A vida adulta dele é incrível, é maravilhosa, tudo dá certo na vida dele e ele ainda tem que ficar reclamando por aí. Parceiro, crescer dói. O que esses narcisistas, coaches fizeram foi sequestrar um nicho de dor e extrair o pior dele. Esse movimento nada mais é do que narcisismo remunerado. Vamos lá, vocês querem chorar? Chora. Quer criar um grupinho? Cria. Mas não seja um estúpido. Seja normal só por um segundo. Você não vai encontrar amor ou qualquer coisa sendo um estranhão perdedor. Eu sou a porra do canal Normose, que gosta de combater normalidades impostas. E eu tô implorando, seja um pouco normal, caralho. Você vai conhecer pessoas maravilhosas na sua vida. Homens e mulheres. Mulheres e homens inteligentes e sensíveis. Mulheres e homens mau caráter e mal intencionados. Não há traço definido na personalidade que seja fixo, desse jeito. Meu Deus, por que a gente tá tendo que falar de novo coisas básicas da natureza humana que a gente aprende na terceira série, pelo amor de Deus? Que porra de black pill, red pill, white pill, o que, bicho? Vamos pensar no que é ser homem, nas dores impostas por um sistema econômico que te obriga a trabalhar, que nem maluco e tudo mais o que for. Num sistema servil criado por outros homens, que só aflora o ciclo de violência das pessoas. Pensar em masculinidades é importante, mas não tem pio maior do que parar de ser otário. How come you don't want me, man? Essa cena do Will Smith chorando é um negócio, porra, triste demais. Muito emocionante. Eu me torno um beta na hora. E essa série aqui do Will Smith, como é que chama? Um Maluco no Pedaço. Ela é legendada, achei péssima. O Will tem a voz grossona, pô. Não, eu quero aquela vozinha. E aí, tio Phil? Isso que é engraçado, legal pra caralho também. A vozinha do Will Smith beta. Na dublagem, é isso. Will Smith Red Pill, não gosto não. É preciso amadurecer, é preciso crescer e perceber quem é que tá apenas monetizando em cima de inseguranças masculinas e as suas relações com o extremismo político. Por isso, se algum desses caras reagir a esse vídeo, eles vão distorcer, vão pegar algum argumento meu e elevar pro absurdo ou dizer que eu tô generalizando, porque nem todo incel, porque nem todo alfa. É um pensamento de seita. Testa aí, pede pro seu influencer reagir sem contar pra ele essa parte e veja a magia acontecer. Essas pessoas já foram longe demais para admitir que erraram e voltar atrás. E beleza que você tá sofrendo, mas se você quer uma pílula, tá aqui. Não importa o que a vida faz de você. O que você faz do que a vida faz de você. E como eu não acredito que o indivíduo sozinho tem poder ou a capacidade de resolver uma estrutura de mundo, apesar de ser criado por ela, eu acredito na saída, que é a coletividade, na troca coletiva, no não domínio do individualismo e de relações mais saudáveis e igualitárias de gênero, e que você, se errou, deve mudar pra ontem. E agora? E você? Seu Shed, Alpha, Top, Master, Advanced 2000? Quem é o perdedor? O Betinha, que aos seus olhos tem a vida resolvida? Ou você, que gasta tempo e dinheiro com insegurança e com a besteirada que o coach fala pra você? Espero que tenha ficado claro que todo esse ressentimento, medo, ódio, raiva tem causas, vejam só, políticas e ideológicas. E esse buraco da masculinidade está sendo apropriado por aqueles que querem voltar ao passado. Onde eram os donos do poder? Adivinhem só, conservadores, extrema-direita, que tem usado esses funis para radicalizar a molecada. Um movimento que usa tanto mito, obviamente, se apaixonaria pelo mito supremo, não é? E você poderia até estar pensando, mas isso é um movimento de playboy, de classe média. Então, eu topo. Precisamos falar de recorte de classes. Tem gente de todas as classes nessa birutice, porque existe um ressentimento, um desajustamento do mundo e das lutas por identidade. Então nada é à toa. Tudo é fruto do tempo histórico, material e político. E esse bagulho está infiltrado em todas as classes. Então, precisamos adentrar o lado político dessa história. Como esses movimentos estão servindo às extremas direitas pelo mundo. Como o ressentimento povoa a mente de milhares de jovens que se encaminham para a violência em escolas ou espaços públicos. Um episódio 2 se faz necessário. Para ele existir, eu preciso mandar o papo reto. Meu trabalho tem custo, o apoio é com Pix ou assinatura no Catarse. Acho que esse episódio vale a sua assinatura ou seu Pix, não? Foi caprichado e deu um trabalhão. Agora, se não puder, tá tudo bem. Aí depois o mundo virar algo. Tá tudo bem porra nenhuma. Tu tem que parar de ser educado, Normose. O negócio de tá tudo bem, tem que falar assim... Mande a porra do Pix, deu trabalho pra caralho. Eu trabalho com edição também, eu edito meus vídeos. Um vídeo desse aqui pra editar, meu amigo, isso é no mínimo uns 4 dias, assim, no mínimo. Quem edita seus vídeos sou eu. Você edita meus vídeos, caralho, eu tô muito puto com isso, hein? Que eu fico viajando nos lugares, as pessoas ficam aplaudindo, parabéns pela edição dos vídeos. Que porra é essa? Ele é tão mau caráter que ele fala, valeu, pô, dá muito trabalho. Olha, velho, na moral mesmo.
Então é isso, não tenho mais paciência pra ficar aqui vendo e assistindo nada sobre Red Pill. Não seja otário, então vai lá, se inscreve no canal do Normose, se inscreve no meu canal também, porque eu também, né, preciso também. Me segue no Instagram, @Thiago Santinelli. Não se esquece, se puder participar do Apoia-se, participe, ajuda bastante, principalmente na vida das pessoas que estão aqui, né, dependendo. Eu tenho 5 famílias dependendo desse canal. Se esse canal falir, teremos aí várias famílias, 6 famílias sem sustento. E agora temos mais um, né, que o Vitucho veio lá da puta que parou de Goiânia, né, a gente inventou uma loja só para dar emprego pro Vitucho. E então tá uma família muito grande agora, dependendo deste canal. Então, se puder ajudar, ajude. Então é isso, seu lixo. Até a próxima.